Agora que já aprendemos como funciona a estrutura de diretórios aqui do Android, está na hora de aprofundar um pouco mais na Activity. Nessa aula a gente vai discutir o que é, como funciona e como criar uma nova Activity aqui na nossa aplicação. Activity é o nome que o Android dá à tela que está aparecendo no celular. Então essa daqui é a main Activity que ele criou por padrão, que no caso é essa daqui. O que nós vamos fazer é o seguinte, nesse botão clique aqui, nós vamos vincular um evento que vai abrir uma nova Activity na tela. E conforme a gente for fazendo, eu vou explicando vários detalhes sobre as Activities. As Activities, elas funcionam como uma pilha de cartas dentro do Android. Tanto se você clicar aqui nesse quadradinho, dá para visualizar isso. Que ela vira aqui, vou abrir vários. Então, abrir aqui vários aplicativos. Quando eu clico aqui, eles viram como se fossem cartas. E é exatamente assim que ele trata todas as activities, inclusive dentro da sua própria aplicação. Então, a sua aplicação, o seu aplicativo, ele pode ter várias activities. E essas activities elas vão abrindo uma na frente da outra. Então, assim, a carta que está na frente, a activity que está na frente é a que está funcionando. As que ficam por trás, elas vão sendo pausadas ou até mesmo destruídas conforme a necessidade sua, conforme o Android necessita e conforme o usuário também fecha a aplicação. Então vamos criar a nossa Activity aqui para ver como é que funciona. Apenas fazendo um adendo aqui, lembrando que aqui então eu estou no Git, certo? Aula 2, _activity, início. O curso inteiro ele é disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube. Mas se você quiser ou puder comprar o curso no RBTech, ajuda a gente e você recebe todas as aulas em Full HD juntamente com os fontes dessa aula aqui, que estão todos estruturados com o Git, para você conseguir acompanhar sem ter que copiar. Ou usar como base também os fontes para a sua própria aplicação. Então vamos criar a Activity aqui. Eu vou vir aqui no pacote principal, vou dar um New Java Class, vou dar um nome para ela, que vai ser segunda Activity. O tipo vai ser classe mesmo. E aqui tem outras opções que eu posso definir, mas eu não vou definir nada disso, eu vou definir no texto mesmo. Então aqui eu tenho a classe criada, ele está perguntando se eu desejo adicionar no Git. E eu vou adicionar tudo isso daqui na mão. Você vê que ele já adiciona até um comentáriozinho aqui, que você pode especificar o que é essa classe, o que ela vai fazer, blá, 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 blá. Eu vou fechar aqui a barra lateral, vou dividir em dois e eu vou abrir aqui o main activity para você entender o que a gente está fazendo. Então você vê aqui, essa activity aqui, extend app compat activity. Isso daqui é para compatibilidade. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então ele vai estender app compat activity. Então você vê que ele já importou aqui em cima. Esse outro método que ele está usando aqui é o onCreate, que é justamente o que vai chamar o nosso layout. Como a gente não tem layout ainda, eu não vou implementar ele ainda. Vamos voltar. Aqui eu vou vir em Layout, e eu tenho aqui, Activity Main. Aí eu vou criar um novo layout, Activity segunda. Se aqui você chamou a classe de segunda Activity, no layout vai chamar Activity _ segunda. É um padrão, você escolhe o padrão que você quiser, esse é o padrão que eu vou usar. Perguntou de novo se eu desejo adicionar o Git, eu vou até colocar para ele sempre adicionar. Você vê que está verdinho aqui. Vou diminuir um pouco aqui. Aí. Para enxergar tudo. Beleza. Agora aqui, o meu Android Studio aqui, ele está com bug, que é o seguinte. Antigamente estava funcionando, ele entrou um bug na última versão aí que eu não consegui arrumar por enquanto. Não sei se é um bug que eles próprios vão conseguir arrumar ou é alguma configuração minha, mas eu não estou conseguindo abrir aqui um layout junto com o arquivo ao mesmo tempo. Tá dando um bug aí. O bug só para se eu fecho. Aperto o Alt U aqui. Entendeu? Então eu consigo fazer split screen com dois arquivos de texto, mas com um layout aqui do lado, ele não está conseguindo fazer o split screen. Então se você tentar fazer isso daí e acontecer algum bug, tem que desfazer o split screen para ele funcionar normal de novo. Porque senão acontece o seguinte, se eu abrir aqui a Activity, ele não está mostrando, tá vendo? Só que se eu tentar abrir aqui a Activity, aí ele consegue. E fica 2. Então isso pode gerar uma certa confusão. O que vai acontecer também é o seguinte, se você tentar abrir aqui a Activity que está aberta aqui do lado, ou seja, o layout que está aberto do lado que não está aparecendo, se você tentar abrir aqui, ele não vai abrir. Daí você pode ter a impressão que ele não está conseguindo. Na verdade é o seguinte, o layout está aberto, ele só não está mostrando aqui. E ele não abre duas coisas da mesma por padrão. Ele abre quando você inicia, mas você não consegue chamar a mesma classe duas vezes. Então, eu vou dar um split screen para vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui eu tenho a segunda Activity. Se eu tentar chamar... Eu vou mudar para main, certo? Então modificou. Se eu tentar chamar a segunda Activity do lado direito de novo, ele não abre, ele volta para cá. E é isso que está acontecendo com o layout. O layout fica aberto, mas não mostra. Se você tenta abrir, ele não abre. Então você tem que dar o unsplit, que para mim eu configurei. Você olha a aula lá de configuração como é que faz, que eu mostrei na aula anterior, mas é o Alt U. Aí ele dá um unsplit screen e volta para a tela inicial.
Beleza, isso foi só um adendo, com referência a esse bugzinho que está dando, provavelmente eles vão corrigir nas próximas versões. Não existia esse bug antes, foi na versão recente que eu atualizei que aconteceu. O que a gente vai fazer de novo é abrir a main activity ali. Então eu estou aqui com a main activity do lado esquerdo e a minha activity que eu estou criando do lado direito. Então aqui eu vou copiar a mesma coisa, você pode aqui ou apertar um Ctrl O, aí ele vai dar um override, né? Que seria você sobrescrever o método da classe Py, classe principal, que no caso é a classe estendida aqui, app_compat_activity. O método que eu quero aqui procurar seria o onCreate. Aqui, ó. Que ele vem justamente da activity, tá vendo? Android.app.activity. Dou um duplo clique aqui, eu clico no OK, e ele vai criar aqui, ó. Override, onCreate, que é basicamente a mesma coisa que está aqui, só está com um método a mais aqui, ó. Se você quiser tirar, você pode tirar, só não pode mandar aqui também. E aí ele vai ficar igualzinho. Inclusive, vou tirar daqui, só porque a gente não vai usar mesmo. Esse saved instance aqui eu vou explicar mais tarde. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é só pegando o método onCreate da classe principal e sobrescrevendo aqui para a gente conseguir fazer a nossa alteração, que é setar o layout. Então, vou setar Content View, que esse aqui é um método da classe. Isso aqui tudo é orientação a objeto, tá? Então, por isso que eu falei na primeira aula lá que você tem que entender de orientação a objeto. Por exemplo, os métodos da classe principal, elas são herdadas pela classe que está sendo criada agora. Então, esses métodos que eu estou chamando, na verdade, ele está chamando da classe principal. Então, por isso você tem que entender a orientação a objetos para conseguir entender o que eu estou fazendo. Então, eu vou chamar o setContentView e aqui eu vou chamar o layout que a gente criou, que no caso é Activity segunda. Beleza. O que ficou faltando aqui é o seguinte, então nós temos já o nosso layout, temos a classe da Activity, mas onde ele vai chamar? Como eu disse no começo, eu quero que quando eu clique nesse botãozinho aqui, ele abre a Activity para mim. Para fazer isso, existem duas formas. A primeira forma é o seguinte, você vem aqui na forma de texto do layout, então eu tenho aqui o botão, eu venho aqui nas propriedades do botão e eu posso criar um novo Android onClick. E aqui eu defino o método, então seria abrir segunda activity. Ele vai chamar o método abrir segunda activity na activity que é o contexto desse layout, que no caso vai ser a main activity. Então a gente abre aqui, main activity. Eu vou criar um novo método, public, void, abrir segunda activity. E aqui eu tenho que passar um parâmetro só, a view, que é o próprio botão. Vou dar um Alt Enter aqui mandar importar a classe View, que ele importou aqui em cima, ó, a classe para mim. E aqui eu vou chamar a Activity que eu quero chamar. Para abrir uma Activity aqui no Android, você precisa de um intent, que o intent seria a intenção de abrir. Então a gente vai chamar o seguinte, Start Activity. Esse é o modo mais de uma linha só para iniciar ele. No intent, você passa configurações da sua intenção. Então, por exemplo, se você precisa que essa activity ela abra e feche todas as outras que estão atrás dela, você adiciona isso no intent e o Android vai interpretar isso na hora de executar. Olha lá, você vê que ele recebe um intent, então eu vou adicionar um new intent. E aqui eu vou passar um get. Primeiro eu tenho que importar, né? Vou importar a classe, ele importou aqui em cima. Então, primeiro eu vou passar um contexto, que é um método da própria classe, que é o contexto que ele vai abrir, seguindo o contexto da main activity, para simplificar a ideia. E agora, eu vou passar a classe que ele vai abrir. Então, seria segunda activity.class. Então, recapitulando, eu vim aqui no meu layout, defini um onClick que vai abrir, que vai executar um método chamado abrir segunda activity no contexto main activity. Nesse método abrir segunda activity, ele recebe a view, que no caso é o próprio botão. A start activity vai dar é um método também na classe principal, que recebe uma intenção, um intent, que eu vou passar o contexto e a classe. Então, vamos compilar. Só que eu já sei que isso daqui não vai funcionar, eu já vou explicar o porquê. Vou clicar aqui e travou. Aí deu um erro. Isso é um problema comum. Dar erro na sua aplicação vai acontecer direto quando você estiver fazendo ele, né? Como você descobre o que aconteceu aqui? Aí é o seguinte, voltando aqui no Android Studio, eu vou apertar o Alt 2 vezes e vai aparecer aqui para mim um monte de opções. Isso daqui foi configurado na segunda aula, onde eu configurei o Android Studio. Tem a aula aí se você quiser ver o que foi feito. O que eu quero abrir aqui é o seguinte, eu vou apertar Alt 6. Se você vir aqui em View, o Alt 6 é o Android Monitor. Então, é o monitor do Android. Justamente ele está monitorando o emulador que eu abri
no aplicativo que eu abri. E aqui você já vê que está com um negócio vermelho aqui, vermelho de erro, né? Então aqui ele tem um erro, fatal reception, main, blá, 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 blá. Aqui, ó, não consegui executar o método onClick. Descendo mais aqui, lendo aqui o erro, né? Você vê que está escrito aqui, ó. Não foi possível encontrar a activity explícita segundo activity. Aí, inclusive, nesse erro aqui, por ser um erro comum, ele está perguntando, você declarou essa activity no manifesto? Que é o que eu falei na primeira aula. Tudo que você vai fazer, você tem que declarar no manifesto. E nós criamos Activity, a classe, criamos o layout, mas não declaramos Activity no manifesto. Se não declarar no manifesto, ele não vai encontrar a classe. Então, para você achar os erros do seu aplicativo, você usa isso daqui. Para debugar também, vai usar o monitor. Então, eu vou fechar isso aqui por enquanto, vou deixar ele minimizado. Vou abrir aqui o manifest. E aqui embaixo eu vou declarar uma nova Activity. Activity, o nome dela vai ser segunda Activity. Eu posso definir aqui também o label da minha classe. Então, eu vou definir um label aqui. E o nome vai ser string/label segunda. E eu preciso definir esse string lá. Então, eu venho aqui strings. O nome vai ser label segunda. E aqui o texto vai ser segunda activity. O label é justamente o que aparece aqui em cima, ou naquela barra superior. Então, eu declarei minha activity aqui e eu vou compilar novamente. Então, clicando agora no clique aqui, ele já abriu para mim com o label que eu defini, segunda activity. No layout não tem nada ainda, né? Então, ele abriu uma activity vazia, mas já abriu o que eu precisava. Voltando aqui na main activity, onde eu declarei o abrir segunda activity, existe uma outra forma de pegar esse botão aqui e definir um onClick para ele. Então, lá eu defini dentro do layout, agora eu vou mostrar a segunda forma. O que a gente vai precisar é de uma declaração dentro da classe para ele, então eu vou chamar o nome do botão de button. Dá Alt Enter aí para procurar. E o método que a gente vai pegar aqui é o seguinte, find view by ID. Significa procurar a view dentro do layout, né? Cada item dentro do layout descende de uma classe principal chamada view. Então, você vai procurar uma view lá dentro, né? Mesmo se for um botão, se você for voltando, o botão descende de view, layout de view, entendeu? Tudo é view. O que a gente vai procurar aqui é uma view pelo id r.id.btn principal. Se você vir aqui no layout, você vê que o nome foi esse que a gente deu, btn principal. Ele está falando aqui que eu preciso converter isso daqui para button para garantir que ele vai ser tratado como um button. Então, se você procurar aqui um label e forçar ele para um button, vai dar erro. Então, você tem que ter certeza que isso daqui vai estar na classe certa que você está usando. Então, é um button, ok. E isso daqui vai fazer o quê? Ele vai procurar dentro da view, tá? Repara que eu coloquei isso aqui depois do content view aqui, depois que ele setou o conteúdo do layout. Eu setei aqui para ele procurar essa view. Se eu colocasse antes, não ia dar certo. E chamei ele de button. Vou mudar aqui, vou colocar botão. O que a gente vai fazer é o seguinte. Então, ele procurou lá na view, achou o btn principal e mandou para essa variável botão do tipo button. Para você saber qual é o tipo da variável que você vai precisar, olhando aqui também você consegue ver. Então, você vê um button, então você vai usar um button. Se for um text view, você vai usar um text view. Se for um android.support.constraint layout, você vai usar isso daqui tudo. No nosso caso é um button, então eu vou acessar o botão, ponto, e aí eu vou adicionar agora o onClick dele manualmente, ou seja, eu acessei o componente da tela e agora eu vou setar propriedades dele manualmente. Se eu quiser setar outras coisas aqui, eu consigo. Olha lá, setar o texto, dá para setar. O que a gente vai setar onClick listener. Ou seja, um listener seria uma coisa que fica esperando um clique. Ele fica ali verificando se tem algum clique. Tem uns listeners para outras coisas que nós vamos entrar em detalhes em aulas futuras. Então é isso mesmo que eu quero. Ele está falando aqui que eu preciso de um onClick listener. Então eu vou dar um new. Aqui é o seguinte. Então eu dei new view.onClickListener. Se você acessar aqui, ó, clicou, você acessou. Você vê que é uma interface onClickListener que ele tem um método void onClick, que é obrigatório, por ser uma interface, é obrigatório você implementar o método onClick dele. Então, eu vou voltar aqui na minha activity. Eu dei um new view.onClickListener e aqui ele está dando vermelho para mim justamente porque ele quer que eu implemente o método onClick. Então, eu posso apertar o Alt Enter. Se eu não expliquei isso antes, o Alt Enter, tudo que aparece aqui, você pode dar o Alt Enter para ele, quando está com essas coisinhas embaixo, igual do Word, você dá o Alt Enter e ele mostra qual é o problema.
Aí, às vezes, ele tem uma solução, às vezes ele só mostra o problema e você tem que corrigir. Nesse caso, ele fala para mim, implementar métodos. Então, eu clico aqui, ele fala qual método que eu quero implementar, é o onClick, dou OK, então ele já deu override aqui para mim. Override, que é substituir, né, sobrescrever, public void, onClick, e ele recebe a mesma coisa que esse aqui, se você reparar. Então, é um view, o nome de variável v. E a gente vai fazer o quê? Pegar isso daqui, passar para cá. E vou retirar esse método daqui. E lá no meu layout, eu preciso tirar um clique daqui também. Porque agora a gente está fazendo de outra maneira. Ele vai pegar, buscar o botão. Você vê que ele já comprimiu aqui para mim, ó. Ele ficou desse jeito aqui porque aquilo ali é desnecessário. Você não precisa saber aquilo para saber que está funcionando essa linha aqui. Então ele comprime, ele deixa tudo resumido. Se você quiser ver, é só clicar em cima e ele volta do jeito que estava. Mas o Android Studio pode fazer isso com várias coisas que você estiver trabalhando. Ele comprime algumas coisas que são inúteis de uma maneira que fique mais direto ao ponto. Então a gente procurou aqui o botão, definiu ele para a variável botão e depois setou um onClick listener para abrir a activity. Vou compilar aqui. Então ele trouxe para mim a classe normal, clicou aqui, ele abriu a segunda activity do mesmo modo que estava abrindo da primeira vez. Uma última coisa que é preciso entender aqui sobre activities é o seguinte. A activity ela funciona sobre um ciclo de vida que é estabelecido pelo Android. Então, vindo aqui no developer.android.com, eu vou pesquisar activity. Descendo um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Activity Life Cycle, que seria o ciclo de vida da Activity. E ele tem aqui um gráfico mostrando como funciona. Então, eu vou explicar isso aqui que está em inglês, né? Tá um inglês bem simples, dá para entender, mas é para você visualizar como funcionam os métodos registrados pela Activity que você pode usar. O primeiro método que ele vai executar é o onCreate, que justamente é o método que nós estamos implementando tanto na main Activity quanto na segunda Activity. Então ele vai vir aqui, executar o onCreate. O próximo método é o onStart, ou seja, se você precisar de alguma coisa que seja executada depois do onCreate, você vai colocar no onStart. E esse onStart está aqui, se você reparar, ó, o onRestart, ele não entra no onCreate, ele entra no onStart. Então tem que levar isso em consideração. OnResume, normalmente você não vai usar o onStart, tá? Você vai usar o onResume para as coisas que você não quer que seja no onCreate. Então, isso aqui eu estou descrevendo a linha para baixo só, tá? Então ele vai vir criar Activity, vai vir no onCreate, onStart, onResume, e aí a Activity está na tela. Ou seja, nesse estado aqui, a Activity está aqui, ó, no verdinho. Aí acontece alguma coisa. Por exemplo, eu vou voltar nessa daqui. Essa Activity agora é a principal, Main Activity. Ela está no estado verdinho. Só que quando eu clico aqui e abro outra por cima, aí ela passa para outros estados. Então aqui, ó, quando outra Activity entra na frente, ela vai passar pelo método onPause. Aí, quando a Activity não é mais visível, ele vai passar pelo método onStop. E desse método onStop, ela pode voltar tanto para o aplicativo o processo do aplicativo foi matado pelo Android. O Android ele se reserva o direito de matar a sua aplicação dependendo da necessidade. Isso é difícil de acontecer, mas, por exemplo, quando você está usando vários aplicativos e você, sei lá, abriu um aplicativo faz uma semana e depois você já abriu um monte de aplicativos, mas você não fecha aplicativos no Android, né? Você não fica lá fechando. Pelo menos algumas interfaces ela agora adicionaram esse modo limpar. Mas não é o padrão do Android. O Android você não fecha aplicativos. Ele fecha para você. Então, se você deixou aberto um aplicativo há uma semana e depois você voltou nele, ele foi matado já. O Android matou ele porque não estava mais usando. Então, quando você precisa fazer alguma coisa que vai funcionar no background, que você precisa que fique funcionando o tempo todo, uma sincronização com o banco de dados da internet, por exemplo, você precisa designar isso para um serviço que vai ficar separado da sua aplicação. Então, o aplicativo do Gmail, por exemplo, ele tem a interface do Gmail. O Gmail não fica o tempo todo aberto, mas tem um serviço de fundo que ele executa. O próprio Android fala para ele quando executar, inclusive, ele executa em pacote todos os serviços dos seus aplicativos instalados. E esse serviço é o que fica responsável por sincronizar os seus e-mails. Então, ele veio aqui para o onStop. E ele tem aqui um outro método onDestroy, que é quando a activity foi finalizada pelo sistema. Você pode finalizar activities aqui também. Então, se tem uma activity que você vai abrir e quer que finalize todas as outras, ele vai executar esse método onDestroy aqui. No caso, a minha activity aqui de trás, ela estava funcionando ainda. Mas quando eu clico aqui, abre essa activity, quando você volta não está mais aberta a outra, é quando ele executa o método onDestroy. E aí, quando ele entra no laranjinha aqui, a activity foi fechada. Quando eu estou no onStop aqui, que é o caso da minha activity agora,
por conta da segunda activity estar aberta neste momento. E eu volto, aí ele faz esse retorno aqui. Então, do lado de cá foi quando o aplicativo foi destruído por conta de necessidade de memória. Quando eu reinicio a activity por conta de eu voltar a fazer isso daqui, eu estou com ela aqui e eu voltei, essa activity main aqui, ela fez esse trajeto aqui. Ou seja, eu voltei para ela. Aí ele vai executar um método onRestart, onStart, onResume, e aí ele vai voltar aqui no activity running de novo. No caso da nossa activity, ele vai ele pode passar aí do onPause e voltar aqui de novo para onResume. A gente vai usar normalmente essas duas aqui, tá? OnPause e OnResume. É só OnStart. E OnStop é difícil as pessoas, é menos comum. Para situações mais específicas que você vai usar o OnStop e o OnStart. Normalmente o OnResume e o OnPause aqui ele já resolvem o serviço para você. E esse daqui é o ciclo de vida da Activity. Você tem que entender isso para conseguir trabalhar com a sua Activity e colocar os métodos necessários. Então, se eu quisesse aqui na minha segunda Activity criar um método novo aqui, dar um override, eu vou dar um override no OnResume. Aí, OnResume. E eu vou dar um override também, que eu controlo para abrir, lembrando, no OnPause. Então eu criei os dois métodos aqui para mim. O que eu vou fazer nesse aqui é o seguinte, eu vou dar um log, que é uma classe de utilidades do Android, ponto .d, que seria debug. Aí eu vou dar aqui, tem que dar um Alt Enter ali, ó. Ele importou aqui em cima, Alt Enter ele já importou de cara, o log aqui. Então você vê que ele aceita duas coisas aqui nesse log. Uma tag e uma mensagem. A tag vai ser segunda activity. As pessoas costumam criar aqui uma variável em cima aqui no começo, para definir um nome fixo para esse tipo de coisa, né? Que é muito comum você usar isso para testar a sua aplicação, debugar ela. Mas eu, no caso, vou definir uma string mesmo, que não é muito importante, a gente vai tirar isso aqui daqui. E a mensagem vai ser onResume. Vou colocar um log também no de baixo, segunda activity, só que aqui vai ser onPause. Então, quando ele entrar no onResume, ele vai soltar um log. Quando ele entrar no onPause, ele vai executar onPause. Isso aqui vai aparecer aonde? No Alt 6, no monitor da aplicação. Então, vou compilar aqui. Essa é uma maneira eficiente também de você testar se está entrando em alguma função que você criou, né, da sua aplicação. Se tem alguma coisa, alguma linha que você acha que ele não está chegando, ou que ele está pulando, testar a sua lógica, essa é uma maneira eficiente. Você faz o log aqui e aí você consegue assistir pelo log se está entrando tudo do jeito que você quer. A aplicação, então, aqui já foi iniciada. Eu vou tirar esse negócio aqui. Se eu clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, você tem a opção de colocar o Window Mod, ou seja, ele vai transformar esse log aqui numa tela. Aí eu vou colocar essa tela aqui do lado e vou abrir o Android Manifest aqui desse lado. Quando eu clicar num clique aqui, ele falou OnResume. Beleza. Se eu voltei, olha lá, OnPause. OnResume. OnPause. E você pode fazer isso daqui com todos os métodos, para você ver o que está acontecendo e quando ele está sendo executado. Eu vou criar aqui, já volto. Então eu criei aqui métodos, um para cada método da Activity. Então, onCreate, onStart, onPause, onStop e onDestroy. Ah, esqueci de onRestart. Vou adicionar mais um aqui então. Vou compilar de novo. Cada vez que ele entrar no método, ele está mostrando o nome do método aqui para a gente conseguir enxergar no log aqui. Então, executou de novo minha aplicação. Cliquei aqui. Ele abriu e já apareceu onStart, onResume, ou seja, ele executou onStart e depois onResume, exatamente como está mostrando aqui no gráfico. Voltei. OnPause, onStop, onResume. Opa, devo ter esquecido ali de... Aqui, ó, no onDestroy eu deixei onResume. OnDestroy. Aí voltar de novo. Aí onPause, onStop, onDestroy. Ou seja, ele destruiu a Activity por conta de eu ter clicado no botão voltar. Ele fechou a Activity, que esse botão fecha, né? Abrir de novo, ele executou de novo ali, então deu para você entender, né? Se eu voltar para o Home, clicar aqui e clicar na Activity, você vê que ele já deu um onRestart, onStart, onResume, que é exatamente o gráfico que ele está mostrando aqui. Ele voltou do onRestart, Stop, entendeu? Só você seguir esse gráfico aqui, você consegue fazer tudo com sua Activity. Então essa foi a aula de Activity. Até a próxima.